O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar com vocês, está lá em Atos 16. Vamos ler do versículo 25 em diante, por favor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão o escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Lá no versículo 31, o carcereiro perguntou o que ele precisava fazer para ser salvo. Responderam Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. Podemos assentar, por favor. Essa palavra, ela é muito forte. Quando Paulo... me permita contextualizar o cenário dessa situação. Paulo, no início do capítulo 16, Paulo queria pregar na Ásia Menor e foi impedido pelo Espírito de Jesus, está escrito na Bíblia. Logo em seguida, passados uns dias, Paulo teve uma visão e foi entendido através dessa visão que ele deveria ir para Filipos. Filipos era um distrito da Macedônia e naquela época Filipos era uma das cidades mais ricas da Macedônia. Ao mesmo tempo, era uma das cidades mais idólatras daquela região. Todos sabem que, naquele contexto, estávamos no domínio dos helenitas, da Grécia, naquele cenário. Então, Paulo foi conduzido pelo Espírito a ir para esse local. Chegando lá, Paulo se deparou com vários cenários. Primeiro, se nós pararmos para analisar, Filipos foi a mesma igreja que lá em Filipenses ajudou Paulo na prisão. Ou seja, Deus já tinha um propósito preparado para a cidade de Filipe, para o povo de Filipos. Chegando lá, Paulo se deparou com alguns cenários, como havia contextualizado, entre eles a conversão de uma mulher, chamada Lídia. Automaticamente a casa dela também foi toda abençoada. Só que Paulo começou a passar por certas dificuldades. Entre elas, uma mulher, uma jovem escrava naquela situação, ela tinha um espírito de Piton, que fala. Naquela época, era uma pessoa que, de acordo com a tradição deles, era representante do oráculo de Delfi. E isso era muito respeitoso naquela época. Paulo entendeu que aquilo ali era um espírito maligno e expulsou daquela menina. Automaticamente, os donos dela viram que não tinham mais condições de receber financeiramente o benefício daquela mulher. Nisso, pegaram e, ao invés de falar do que aconteceu, começaram a defamar. Isso me mostra uma coisa: quando você está num propósito, se levantam vários problemas contra você. Quando você começa a caminhar no propósito de Deus, começam a defamar você, começam a mentir contra você, começam a inventar situações para você, sendo que Deus te botou no propósito. Paulo tinha entendido que Deus havia colocado ele naquele local. Não foi decisão de Paulo. Então, diante desse cenário, pegaram Paulo e Silas e levaram os representantes da cidade. Não contaram a verdade e colocaram automaticamente eles, açoitaram primeiro e colocaram na prisão. É interessante que muitas vezes nós passamos por certas situações e não estamos entendendo o tamanho do processo, a caminhada até ele. Acontece que eles estavam debaixo de uma ordenança de Deus, porque foi Deus que direcionou, passando por esse processo de apanhar, açoitar e jogar na cadeia, eles não murmuraram. Isso me mostra mais um aprendizado na palavra. Murmuração fecha a bênção. Murmuração não permite a oração subir. Então, eu e você não podemos ter mais o hábito de murmurar. A igreja do Senhor não pode murmurar. Murmuração é arma contra a oração. A partir do momento que eu e você murmuramos, o céu se fecha, a oração não sobe. Mas aqui também me mostra uma coisa. A primeira vigília começou com Paulo e Silas. Meia-noite nós costumamos a fazer vigília. A primeira vigília está aqui escrita. Paulo e Silas começaram. Meia-noite começaram a orar, começaram a clamar, começaram a louvar a Deus. Isso me prova mais uma coisa: na aflição, louve. A tua oração sobe, a manifestação de Deus desce. Quando a oração de um justo sobe, a manifestação de Deus desce. Não tem como, Deus não está surdo que não possa estar te ouvindo nesse momento. Os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir. Ele está atento à tua oração. Deus está atento à oração do justo. E eu e você somos justiça de Deus.
Nos foi conquistado isso a partir do momento que Jesus Cristo morreu naquela cruz e reviveu. Ele nos fez justiça de Deus. Justiça, no original, nos mostra posição. Eu e você temos posição com Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Então, é interessante que, naquela situação ali, Paulo, imagino, contextualiza aqui, né? Está doendo, Silas? Está doendo. Está machucando? Está machucando, porque pegaram eles, lá eram divididos em dois tipos de prisões, o externo e o interno, jogaram ele no mais interno. Essa prisão mais interna era mais dolorida, porque eles botavam um tronco entre as pernas das pessoas, e isso incomodava mais ainda a situação, fora toda a dor que eles já estavam tendo devido ao que aconteceu momentos antes. E Paulo e Silas ali, rapaz, a gente veio pregar, veio trazer a palavra de Deus e estamos aqui na prisão. A gente só tem uma solução, vamos clamar, porque é engraçado, né? Lá dentro não tinha luz, porque a palavra mostra que o carcereiro, depois do que acontece, da manifestação de Deus, ele entra com uma luz, ele pede luz, então não existia luz, mas tinha uma luz diferenciada naquele momento. A luz do Espírito Santo estava sobre aqueles dois homens. Então, onde há luz, a treva não prevalece. Eles tinham uma luz onde ninguém tinha naquele momento. E eles começaram a orar, começaram a clamar, começaram a falar, começaram a cantar louvores a Deus. E a Bíblia nos conta que todo mundo da prisão escutava isso. Isso me mostra, gente, que quando a manifestação do Deus começa, todo mundo começa a ver, os vizinhos vão começar a ver, aqueles que não acreditavam vão começar a ver, e você vai se enchendo, que automaticamente as pessoas vão começar a compartilhar da tua bênção. Porque naquele momento, quando a manifestação de Deus aconteceu, é impressionante. Aqui eu abro um parênteses e pergunto a vocês, vocês já viram um terremoto sobrar alguma coisa? Dificilmente, destruição total. Ali a Bíblia conta que caiu algemas, caiu porta. Não houve destruição na cadeia, não houve feridos. Mais uma vez Deus me mostra, quando eu manifesto a minha glória para correntes e cadeias caírem. É quando eu manifesto a minha glória, o inferno balança e a manifestação do meu poder sobre a tua vida é que prevalece. Aqueles homens deviam estar totalmente... Eu fico imaginando aqueles presos ali, olhando para Paulo e Silas, falando, gente, esses caras são doidos. Eles todos machucados, passando o que está passando, ainda estão louvando. É impressionante. Quem são esses doidos? Deviam estar chamando eles de doido, mas o que é loucura para eles é poder de Deus na minha vida e na sua. O que é manifestação de Deus nas nossas vidas é loucura para quem está lá fora. Mas são esses lá fora que eu e você vamos alcançar quando a manifestação de Deus estiver sobre as nossas vidas. É neles que nós vamos ter os nossos olhos. Deus está querendo que eu e você seja um instrumento para buscar quem está lá fora. É isso que nós precisamos entender. E é interessante que ali, Paulo, ele em nenhum momento, ele teve desespero, porque a paz de Deus estava tomando conta dele. Nós podemos imaginar, gente, eu fico imaginando a dor daqueles homens, açoitados sem nem... Porque eles foram acusados de desordem. E naquela época, como Roma tinha uma lei da Pax Romana, paz romana, eles não aceitavam desordem. E eles foram acusados de desordem, coisa que eles não fizeram. Eles estavam sendo acusados daquilo que eles não tinham feito. Ou seja, eles estavam na cadeia de uma forma injusta. Deus não compactua com injustiça. Deus é Deus de justiça, e a manifestação dele aconteceu naquele lugar para que todos pudessem ver que há um Deus de justiça. Esse mesmo Deus de justiça manda declarar sobre a tua vida. É chegado o tempo da minha justiça na casa de cada um. O mesmo Deus que fez aquilo, naquele momento, aquela manifestação, está trazendo a justiça dele sobre a vida de cada um, sobre o ministério e sobre tudo aquilo que o inimigo está tentando acorrentar sobre a tua vida. Nós damos hoje um decreto no mundo espiritual, na autoridade do nome de Jesus. Está cancelado. Cadeias vão cair nesse momento. Cadeias já estão caindo nesse lugar. E o novo do Senhor está batendo a porta. E o renovo que Ele liberou sobre as nossas vidas, como herança do Pai, é a que nós vamos receber, no nome de Jesus. É interessante, continuando aqui a meditar, a gente pode imaginar o cenário que estava naquela situação. Porque naquela época praticamente não havia julgamento.
geralmente preso no cárcere interno das cadeias, né? Eram levados geralmente à morte. Não havia um julgamento, ainda mais para pessoas daquela época, porque o cristianismo ele ainda não estava liberado o judaísmo. Então, eles não tinham essa diferença ainda naquela situação. Então, para eles, só o judeu poderia pregar aquela palavra. Paulo e Silas, como era cristão, como eu e você somos, não aceitavam eles ainda naquela situação. Aí, passando, eu imagino o cenário de morte que estava naquela situação ali. Só que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus de vida. E aquilo que se avivava, a morte, se transformou num cenário de salvação. Aquilo que era morte na tua vida, Deus está trazendo hoje a vida. Aquilo que estava morto, Deus está trazendo a vitória, Deus está trazendo uma nova vida. Eu creio que o Senhor vai despertar nesse local sonhos que estavam enterrados. Eu creio que nesse local Deus vai trazer um renovo, uma mudança de pensamento, que aquilo que estava morto, que estava num cenário fúnebre, Deus vai trazer a vida e vai salvar sonhos aqui dentro. A manifestação de Deus vai acontecer de uma maneira diferente, para que você possa ser um instrumento na mão de Deus para salvar vidas lá fora. Eu imagino, depois daquele terremoto, todo aquele cenário de queda de cadeias, de algemas, portas caindo, tudo escuro, os presos sem entender o que aconteceu, porque chamaram Paulo e Silas, imagino eu, de maluco, porque estavam louvando, e acontece um cenário daquele de um terremoto. O carcereiro entra, desesperado, e tenta tirar a espada da própria bainha para se matar. Aí eu vejo Paulo, instruído pelo Espírito Santo, a falar: calma, estamos todos nós aqui. Aquele que estava sem o controle da situação, agora é quem tem totalmente o controle da situação. Paulo antes era o preso, Paulo agora é o senhor da situação. Deus está liberando na vida de alguém aqui, que vai mudar a história. Tem gente aqui que ainda não tem noção do que Deus vai fazer, e o Espírito Santo impele no meu coração e fala: eu vou tirar você de uma situação e vou botar você como o senhor da situação. Paulo ali estava de um jeito que ele tomou conta e falou: não precisa se matar, todos nós estamos aqui. E assim, o caráter de Paulo, se tem um dos apóstolos que eu mais gosto e que eu estudo muito, é Paulo. O caráter dele, para mim, é um homem que eu olho muito as coisas que aconteceu na minha vida e o que aconteceu com Paulo. E vejo como Deus trabalhou na minha vida e trabalhou com Paulo. Jamais estou me comparando a ele, só vejo situações que aconteceram na vida dele que eu posso me espelhar até para o meu ministério. Então eu vejo como aquele homem foi usado por Deus. E o propósito de Deus não era somente achar Filipos ali, fazer com que fosse pregada a palavra de Deus na cidade de Filipos, e sim que aquele homem, aquela casa, aquela família fosse salva. Assim como eu e você, nós temos que entender o propósito para o qual fomos chamados, porque nenhum de nós foi criado sem propósito. Deus é Deus de propósito. Isso é ponto, não existe mudança sobre isso. Se Deus é Deus de propósito e eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, eu sou um homem de propósito, você é um propósito. Viva o propósito do que Deus colocou sobre a tua vida. Esteja alinhado com o propósito ao qual Deus te chamou para estar. Não existe homem de Deus, mulher de Deus sem um propósito. Deus chamou a cada um de vocês para um propósito. Entenda, procure, fale com o Espírito Santo. Se caso você ainda não tenha a revelação daquilo que Deus te chamou, peça a revelação do Espírito Santo, porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Alguns vão estar aqui no ministério, outros vão estar lá fora evangelizando, outros vão estar, fazendo qualquer coisa, mas Deus te chamou para fazer algo. Não existe aqui dentro da igreja, não existe igreja sem um propósito. E homem e mulher de propósito anda alinhado com o propósito do Senhor. Paulo fez ali uma mudança de pensamento daquele homem. Aquele homem, quando viu aquele cenário, entrou com a luz e perguntou para aquele homem, para Paulo: o que eu preciso para ser salvo? Paulo, de novo, instruído pelo Espírito Santo, apenas fala: crê.
somente no Senhor Jesus Cristo, que você e sua casa será salvo. Não tem coisa melhor do que isso. Você pregar a palavra do Senhor e ter uma vida. Ganha uma vida para Jesus. A Bíblia diz que nesse momento tem festa no céu. Toda vez que nós temos a oportunidade de pregar um Jesus vivo, um Jesus que muda, um Jesus que salva, e uma pessoa aceita Jesus, não tem preço, não tem coisa mais gratificante do que essa. Gente, é maravilhoso. Eu imagino como é o momento da alegria que está no céu. Eu quero viver isso. E eu convido vocês a viver isso. Eu convido você a estar caminhando com Deus para que Ele possa te usar como ferramenta para salvar vidas lá fora. Paulo, o tempo todo, estava sendo usado por Deus. Paulo foi impedido de pregar na Ásia Menor porque Deus queria aquele homem. Muitas vezes você não entendemos o processo ao qual nós estamos inseridos, mas Deus tem um processo, tem um projeto, Ele tem um propósito. Às vezes nós passamos 2, 3 anos em uma caminhada sem entender, mas lá no final é porque você precisava salvar uma vida, você precisava apresentar Deus para aquela pessoa. Eu e você temos um projeto e vamos caminhar nesse projeto até o final. Deus tem coisas grandes para mim e você. Vamos estar alinhados nesse processo. E é interessante que a Bíblia relata que depois que aquele homem aceita e crê em Jesus Cristo, salva ele e a casa dele. E ele mostra que ele leva Paulo e Silas para casa, limpa as feridas e faz um banquete para eles. Isso me mostra que até teu inimigo, Deus usa para que te apresente um banquete. Isso é muito forte porque o Espírito Santo me mostra uma coisa. Eu, Deus, trago sempre a ti a tua provisão. Eu sempre vou ser um Deus na tua vida que vou trazer a provisão no momento necessário. E Ele fala comigo nesse momento, creia, porque eu vou mudar e vou trazer uma nova história e você vai ser uma ferramenta de poder na minha mão. Isso, quando Deus toca, é muito forte. Esses dias eu tive uma conversa assim, é até interessante falar isso com Deus, né? Assim, eu nunca tinha acontecido isso comigo. Eu vou até abrir esse parêntese aqui, que assim, eu estava muito sem um pouco de orientação naquilo que eu ia tomar de decisão. E eu conversando com Deus, Deus se revelou de uma tal maneira que eu entendi aquilo que Ele tinha traçado de projeto na minha vida. Porque, às vezes, nós, como humanos, às vezes, a carne tenta falar um pouco mais alto e a gente fica naquela batalha, espírito e carne. Então, estava bem complicado, o cenário se apresentava, e eu falava, Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E Ele foi descortinando, até que chegou o momento que eu entendi a mensagem dEle. E Ele falou comigo, você tem que ficar aqui, nessa posição, que do alto eu vou te revestir de poder, e você vai ser um instrumento para buscar vidas lá fora. Aquilo ali foi tudo o que eu precisava. Deus me mostrou que, a partir daquele momento, a provisão dEle chegou na minha vida, que Ele ia tratar daquilo de uma forma diferente e queria me usar de instrumento para abençoar outras vidas. Eu falei, meu Pai, muito obrigado, porque muitas vezes nós não entendemos esse processo. O que Tu faz hoje, nós só vamos entender amanhã. É estranho, mas é a forma de Deus trabalhar. Deus, muitas vezes, ele não tem que revelar o que Ele quer, Ele só quer que você e eu possamos aceitar, entender e fazer. Ele não quer entender, Ele não quer que... Lá em Deuteronômio fala, 29 fala que tem coisas que oculta somente a Deus e outras são reveladas a nós e aos filhos. Então, tem momentos que Ele não quer que você saiba, Ele só quer que você caminhe. Então, chegou nesse dia, Ele falou para mim, até aqui eu te mostro, daqui para lá você só caminhe e confie. Então, se você estiver debaixo de um propósito, debaixo daquilo que Deus tem para você, eu tenho certeza que o cumprimento da promessa será feito. Eu tenho certeza que Deus, na sua infinita misericórdia, tem tudo preparado para que eu e você possamos viver o melhor que Ele tem. Eu imagino, aquela situação mostra o quanto Deus é misericordioso. Porque aquele homem era um dos prováveis que estavam naquela multidão, que estavam sussurrando, estavam humilhando aquele homem. Deus não olha, Deus é misericordioso. Se você se arrepender,
aquele que você pregar a Jesus Cristo, se arrepender, Deus não rejeita. Deus não rejeita ninguém. Ele é tão misericordioso que Ele está pedindo aí você, vá lá fora, busca, pregue a palavra, porque eu vou agir através da tua vida. Que possamos entender o que Paulo e Silas fizeram. Eles oraram, eles pediram a Deus a orientação, eles clamaram, Deus manifestou diferente naquele lugar, fez as cadeias caírem, portas caírem, nenhum deles sofreu nada. Deus só apenas manifestou a vontade dele. Vamos estar alinhados no propósito, naquilo que Deus tem preparado para cada um. Essa manhã é uma manhã que Deus está convidando eu e você a buscar o propósito a qual Deus tem planejado para a gente. Alinhado na verdade, andando na verdade. Assim como aconteceu, Pedro andou sobre as águas, claro, é um fato, mas Pedro andou sobre a palavra de Deus. Enquanto Pedro acreditou e viveu aquilo que o Senhor mandou, ele caminhou sobre as águas. Ele caminhou sobre o vem de Jesus. Vamos caminhar sobre a palavra, declarando aquilo que Deus tem para mim e para você. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe sempre para Cristo. O nosso alvo é Cristo. E é Ele quem vai conduzir as nossas caminhadas, as nossas batalhas. O inferno vai se levantar? Óbvio. Ele não quer que a bênção se manifeste. Mas eu sei que se eu e você permanecermos fiéis àquilo que Deus falou, não é o que o diabo fala, e sim é o que a palavra de Deus fala sobre a minha vida. Eu sou o que diz na Bíblia, eu sou o que o Senhor falou que eu sou. Ele disse que eu sou uma nova criação. Eu sou uma nova criatura. Ele falou que é para viver assentados em locais celestiais. É ali que eu vou sentar. É ali que eu vou viver. Deus não está te chamando para viver uma vida pequena, não. Deus está te chamando para viver uma coisa grande, porque o nosso Deus é grande. O nosso Deus é Deus de coisas grandes. Se você está pensando pequeno, muda o seu jeito de pensar. Pensa coisa grande, porque teu Deus é grande. O teu Deus, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, que você serve, é um Deus de coisas grandes. Ele tem coisas grandes para cada um de nós. Não vamos mais pensar dentro da caixinha. Vamos olhar para fora e ver o quanto Deus quer falar com cada um de nós. Elias se escondeu na caverna. Quando ele saiu, ele pôde ver tudo de bom que Deus tinha preparado. Vamos sair das nossas cavernas. Vamos sair do nosso pequeno casulo que nós estamos ali. Casulo é importante, até o momento que você vira borboleta. Depois disso, acabou, a borboleta voa. Temos que voar. Vamos sair da nossa redoma e começar a buscar almas lá fora. Deus tem pedido muito. É um momento que o mundo está sedento da palavra de Deus. O mundo está sedento de um Deus vivo, de um Deus criador. E quem é que vai lá buscar? Eu e você. Que possamos ser ferramenta na mão de Deus, para que possamos ajudar almas que estão perdidas, vidas que estão perdidas, e que possamos pregar um Deus vivo, que vai salvar vidas, e eu e você vamos ser um instrumento revestido de autoridade, para que possamos buscar essas almas lá fora. Vamos agradecer a Deus esse momento. Vamos ficar de pé, por favor.